Olha só, faturar 100 milhões de reais em questão de horas, com mais de meio milhão de pessoas assistindo ao vivo. Parece um sonho, né? Bom, essa foi a promessa do influenciador Ruiter no seu último grande lançamento. O problema é que o que foi vendido como um sucesso histórico, na verdade, pode ter sido uma grande, mas grande farsa. Vamos mergulhar nessa história para entender o que realmente aconteceu. O primeiro número que deixou todo mundo de queixo caído foi esse aí: 650 mil pessoas. Essa, pelo menos, foi a alegação. A quantidade de gente que estaria assistindo a live de lançamento ao mesmo tempo. Pra gente ter uma ideia, isso é uma audiência de final de campeonato, sabe? É um número que simplesmente quebraria qualquer recorde no mercado digital aqui do Brasil. E como se não bastasse, veio o segundo número, ainda mais impressionante: 100 milhões de reais. É isso mesmo, 100 milhões. Supostamente, esse valor foi gerado em pouquíssimas horas. Parece um roteiro de filme, um sucesso absoluto, certo? Pois é, mas é exatamente aqui que a coisa toda começa a ficar bem estranha. Olha, a euforia mal tinha passado e uma outra história começou a surgir, uma totalmente oposta. Especialistas do mercado, concorrentes, ninguém engoliu essa. E começaram a falar que o evento foi, na verdade, um verdadeiro fracasso. A pergunta que fica é: como é que um lançamento pode ser um sucesso gigantesco e um fracasso total ao mesmo tempo? Vamos investigar isso. Ok, mas para a gente entender toda essa confusão, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender, afinal, quem é o Ruiter? Como é que ele virou essa figura tão gigante e polêmica no marketing digital brasileiro? A história que ele mesmo conta é aquela clássica, sabe, a jornada do 0 ao 1 milhão. Ele diz que saiu de vendedor de cachorro-quente nas ruas do Rio de Janeiro para uma vida de mansões, carros de luxo que parecem de filme, festas milionárias com celebridades e o mais surreal de tudo. Segundo ele, essa transformação toda aconteceu em questão de meses. Uma velocidade impressionante. Tá, mas como é que se constrói uma fortuna dessas tão rápido? Bom, o modelo de negócio dele tem várias frentes. Ele vende cursos, que basicamente ensinam a vender outros cursos. Ele também promove apostas em opções binárias, que, olha, bom deixar claro, são investimentos de altíssimo risco, quase como um jogo de azar. E ele ainda criou as próprias plataformas de pagamento. E, claro, tudo isso é divulgado para uma audiência gigantesca de mais de 20 milhões de seguidores. Pois é, um crescimento tão rápido, tão barulhento, raramente vem sem polêmicas, né? E essa controvérsia toda do lançamento não é um caso isolado, não. Na verdade, ela parece fazer parte de um padrão bem maior de problemas que já vinham cercando o Ruiter. E esses problemas, olha, não são de agora. A gente consegue ver uma verdadeira escalada. Em 2023, por exemplo, ele foi condenado numa ação de despejo por quebrar contrato de aluguel de uma mansão. Um problema cível, ok. Só que aí em 2024 a situação ficou muito, mas muito mais séria. Ele se tornou um dos alvos da Operação Fake Tech, que é uma investigação criminal da Polícia Civil. E aqui as acusações são pesadíssimas. A gente está falando de estelionato eletrônico, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Ou seja, isso aqui já saiu faz tempo do campo da opinião, da fofoca de internet. Agora a coisa está na esfera criminal. E aqui está o ponto central da acusação, pelo menos segundo o inquérito. A suspeita da polícia é que toda aquela ostentação do Ruiter não vinha do sucesso dele, mas sim das perdas dos próprios seguidores. A ideia é que ele receberia comissões sobre o dinheiro que as pessoas perdiam nas plataformas de apostas que ele mesmo promovia. É isso mesmo, em outras palavras. Quanto mais os seguidores dele perdiam dinheiro, mais ele ganhava. É uma lógica bem cruel, né? Ok, com todo esse contexto de polêmicas e investigações em mente, vamos voltar para o lançamento do tal Manual do Milhão. Vamos agora analisar ponto a ponto as evidências que fizeram tanta gente duvidar desse suposto sucesso todo. Primeiro de tudo, o que é esse produto? A promessa do curso era basicamente a seguinte: usar uma ferramenta de inteligência artificial que ele mesmo criou para clonar produtos e aplicativos que já fazem sucesso lá fora, sabe? Aí era só adaptar para o Brasil e vender como se fosse eu. E o melhor de tudo, sem precisar saber nada de programação, sem escrever uma única linha de código. Agora, vamos voltar para os números da live. Aquela alegação de 650 mil pessoas, ela foi recebida com muita desconfiança. E na hora. Por quê? Bom, por alguns motivos bem claros. Primeiro, o contador de espectadores ficou travado, estático, por períodos longos, de 10, 20 minutos.
Segundo, o chat, ele estava lento. Dava para ler as mensagens. Quem já entrou numa live gigante sabe que isso é impossível. A conclusão que muitos especialistas chegaram foi uma só: bots, robôs inflando os números. E essa desconfiança não é só achismo, não. Vários outros criadores de conteúdo que analisaram a live na época disseram a mesma coisa. Essa citação aí resume bem o sentimento geral. Um número que não sobe nem desce numa transmissão com, supostamente, centenas de milhares de pessoas é, no mínimo, muito, muito suspeito. Aí, como se não bastasse a questão dos números, vieram os depoimentos de supostos alunos. E um deles chamou muito atenção. Um rapaz que teria lucrado R$800 mil. 800 mil! Mas o detalhe mais inacreditável é: ele disse que fez isso sem gastar um único centavo em anúncios. Para qualquer pessoa que trabalha com marketing digital, isso soa simplesmente impossível. E a reação de quem é do mercado foi exatamente essa, de total incredulidade. A ideia de faturar quase R$1 milhão sem botar R$1 em anúncio é vista como algo que simplesmente não acontece. Isso só serviu para levantar ainda mais suspeitas sobre a verdade por trás daquelas promessas. Agora, vamos para a matemática do faturamento. A conta é simples. Para faturar R$100 milhões vendendo um curso de, arredondando, R$2.500, seria preciso fazer mais ou menos 40.500 vendas. E detalhe, não é em um ano, nem um mês, é em algumas horas. A taxa de conversão para isso acontecer é algo que beira o impossível. E o que deixa essa meta de vendas ainda mais difícil de acreditar é o perfil do público. Se a gente dá uma olhada nos comentários do chat da live, o que a gente vê é uma audiência muito, muito jovem. Um monte de adolescentes. E aí fica a pergunta: quantos desses jovens teriam realisticamente quase R$2.500 para gastar num curso online? A conta simplesmente não fecha. Então, quando a gente junta todas as peças, os números da live que parecem inflados, os depoimentos de alunos que soam absurdos e, para piorar, as investigações policiais, a gente chega numa questão central sobre o futuro desse influenciador. No fim das contas, o que a gente vê é o seguinte: aquela imagem de sucesso absoluto, inabalável, que o Reuter construiu com tanto cuidado, parece estar cheia de rachaduras. A percepção do público parece estar mudando, sabe? A admiração está dando lugar à desconfiança. E muita gente agora começa a enxergar, talvez, um ato de desespero por trás de toda aquela fachada de grandeza. Isso tudo nos leva à pergunta final. Será que a gente está vendo os primeiros sinais de uma rachadura séria nessa imagem de sucesso absoluto? Será que o público finalmente começou a perceber que as contradições são grandes demais para serem ignoradas? A resposta, claro, ainda não existe. Mas o debate sobre o que é real e o que é só fachada nesse mundo bom, esse debate nunca esteve tão aceso.